Podcast Invisible. E hoje estamos iniciando mais um episódio do Invisible. Olha, bate-papo super bacana. E antes de iniciar, já vou te falar, ative as notificações e o sininho. E nos acompanhe nas plataformas do Folha Vitória. Eu, Poliana Paraguaçu, mãe atípica e ativista na luta dos direitos da pessoa com deficiência. Estou com uma calça preta, uma blusa branca, tenho a pele clara, cabelo louro na altura do ombro e estou com uma sandália preta. Eu sou Bia Haut, psicóloga clínica, pós-doc em saúde mental e curiosa sobre histórias invisíveis. Sou uma mulher branca, cabelo meia altura, loiro, tô com um conjunto azul marinho, sapatos verdes e é isso. Sentada aqui com minhas amigas Poliana, Fernanda e a nossa convidada de hoje, que daqui a pouco eu falo dela. Eu sou Fernanda Mapa, psiquiatra geral, psiquiatra da infância e adolescência, sou uma mulher branca, cabelos loiros, estou com um vestido branco e uma sandália dourada. Nos últimos anos, as chamadas canetas emagrecedoras ganharam muita popularidade e viraram uma solução rápida para o emagrecimento. Mas será que a questão da obesidade se resume à perda de peso? Hoje a gente vai ter o prazer de conversar com a doutora Sandra Fernandes. Vou pedir para você se apresentar. A doutora Sandra, ela é médica, nutróloga, mas também tem um monte de título, né? Então, se apresente e depois eu deixo a Poliana começar perguntando hoje, né? Bom dia, eu sou Sandra Fernandes. Primeiro gostaria de agradecer esse convite, de estar aqui conversando com vocês. Sou uma estudiosa da obesidade, da desnutrição também, principalmente na área hospitalar, né, do preparo do paciente oncológico, do paciente que sofre de doenças crônicas, como doença de Crohn, enfim, né? Mas a nutrologia, ela é muito vista nessa questão da performance, da prevenção, e a gente atua com isso também. E eu sou médica, me formei na MScan aqui em Vitória, depois eu fiz clínica médica no Hospital Felício Roxo, em Belo Horizonte, depois eu fiz nutrologia na USP, em Ribeirão Preto. Estou terminando o meu mestrado, sou especialista em nutrologia, em clínica médica pelas sociedades respectivas, atuo com nutrologia clínica no Hospital Meridional da Rede Cora desde que eu voltei de São Paulo e no consultório tratando pacientes desde desnutrição até obesidade. E hoje, como vocês falaram, né, é realmente o boom dos análogos do GLP-1 e do GIP agora. São medicações conhecidas como canetas emagrecedoras, um termo que para a medicina é um termo até um pouco pejorativo, apesar da gente entender que para o paciente, para o leigo, é mais fácil de entender dessa forma. São medicamentos que revolucionaram o tratamento da obesidade. Revolucionaram, não tem outra palavra, não existe, porque são medicamentos que atuam na inflamação sistêmica, no controle do diabetes, na redução da gordura no fígado e tem N situações favoráveis para o uso desses medicamentos. Mas tem o uso estético, tem o uso off-label feito sem acompanhamento médico, né? E aí a gente entra numa seara onde as pessoas se expõem aos riscos porque existem os efeitos colaterais, principalmente quando ocorre um uso indiscriminado e sem acompanhamento médico. E hoje a gente tem a questão sanitária envolvida, que são medicamentos que as pessoas adquirem sem uma procedência e usam de uma forma inadequada. Então, assim, é um benefício muito grande desde que tenha um bom acompanhamento, porque se a pessoa só focar em perder o peso, e o depois? Como foi esse perda de peso? Como foi esse acompanhamento de massa magra, de massa óssea? Né? Eu trabalho também há muito tempo com pacientes que fazem cirurgia bariátrica e eu sempre falei para eles, não é só sobre o peso, a cirurgia não é salvadora, não é mágica, ela não vai fazer com que você perca só o seu excesso de gordura, você também vai perder massa magra e massa óssea. E dada a potência dessas novas medicações, em alguns casos elas se aproximam até mesmo de uma comparação com a cirurgia bariátrica, que ainda é a arma mais potente que a gente tem para os grandes obesos. Nenhum medicamento ultrapassou a bariátrica ainda não. Mas aí a gente está falando de uma obesidade, a gente teria como escalonar, né, a obesidade, sobrepeso, como que é feito esse... Não.
Uma esse escalonamento? classificação mais antiga era pelo IMC, Índice de Massa Corporal, que é simples, você pega o seu peso, divide pela sua altura 2 vezes, é a altura ao quadrado, e você vai ter o seu índice de massa corporal. Se ele der até 25, você dá dentro de um peso ok. Entre 25 e 30, você já está num sobrepeso. Entre 30 e 35, obesidade 1. Entre 35 e 40, obesidade 2. E acima de 40, obesidade 3. E hoje, acima de 50, a gente fala até em superobesidade. Eu já tive pacientes com IMC de 60, por exemplo. Né? Que são obesidade, é um nível de obesidade muito, muito elevado. E hoje, as sociedades mudaram um pouco esse conceito, que a gente traduz isso de uma forma mais clínica, né? Você tem a obesidade clínica e a obesidade pré-clínica. O que seria a obesidade pré-clínica? É aquela obesidade onde a pessoa só tem o excesso de peso, ou seja, ela não tem um pré-diabetes, ela não tem uma gordura no fígado. Entre aspas, vamos falar que seria uma obesidade saudável, embora não exista, porque a obesidade ela já vai desencadear outros. É uma questão de tempo. Não vai ficar só no excesso de peso. A medicina, a ciência já sabe disso. E a obesidade clínica é quando ela já chega para o médico, ela já tem a gordura no fígado, já tem um pré-diabetes ou diabetes, apneia do sono e N outras situações que estão envolvidas com a obesidade, artroses, artrites, porque a obesidade ela é uma doença crônica inflamatória. Então, ela desenvolve um baixo grau de inflamação sistêmica que vai alterar intestino, que vai alterar neuroinflamação. Ela está envolvida com várias situações que antes era vista só como um peso na balança, e não é isso, e não é só sobre isso, como você perguntou. Por isso que o acompanhamento, se a pessoa fica só na caneta, aí tá, ela comia 2 hambúrgueres, ela passa a comer 1/4 de hambúrguer, mas ela não muda o seu hábito alimentar, lá na frente ela vai ter repercussão sobre isso. Né? Mas a gente vê que muitas pessoas, com a perda de peso, ela se sente imotivada a procurar uma atividade física, a procurar essa mudança de estilo de vida, e isso é fundamental. Mas tem que ter o acompanhamento médico, tem que ter o acompanhamento nutricional e fazer atividade física, gente. Senão... Doutora Sandra, eu vou fazer esse acompanhamento médico. Vou fazer. Mais uma consulta, né? Eu já falei que mais um agendamento. Eu vou pegar esses agendamentos. Eu fiz o uso da caneta emagrecedora. Eu vou fazer os agendamentos de Mas parece Poliana. é aqui também, né? Parece que quando você pede, porque a gente dá um... Mas aí, falando do acompanhamento, esse pós, eu acho que vou agendar. Eu acho que o pós é o mais difícil, né? Porque a a gente está falando de mais mudança difícil. de hábito, né? Exatamente. E a mudança Porque não é de só o hábito- uso da caneta, que aí você dá aquela emagrecida, mas depois, se não muda o hábito também... Vamos falar de uma forma assim, né? Que fica mais simples de entender. O controle da saciedade, ele está onde? Está no cérebro primitivo, está no hipotálamo. E ele é uma força muito grande que puxa para o peso subir. Porque foi necessário durante bilhões de anos que o nosso organismo desenvolvesse técnicas, desenvolvesse para que a gente sobrevivesse enquanto espécie, né? Porque não tinha essa fartura que tem hoje. Sim. Aí a gente está falando de milhões e milhões de anos de evolução humana. Então esse hipotálamo, ele entende que perder peso é puxar para baixo a desnutrição. E nem sempre é, né? Então o seu hipotálamo, ele sempre vai te puxar para quem tem o gene da obesidade. Ele vai puxar o seu peso para subir. Então, você tem que ter forças contrárias. Quais são essas forças contrárias? Controle de alimentação, atividade física, isso ninguém discute, isso é fundamental. E a medicação, sim, porque a gente no consultório vê pessoas que estão fazendo atividade física, que estão controle alimentar o máximo que elas dão conta, e o peso baixa 2, 3 quilos que acontecia e comigo. não desce mais. Eu tava Mulher, seguindo a risca 40 a ali, mais, pós-menopausa, estressadas, fazendo mil atividades, entendeu? Então Estressada você não é não, Poliana. Não, nem tem motivo para isso. Ela estressa os outros só. tem que entender o momento que o paciente vive, né? É o que eu falo, quando o neném nasce, a gente não leva ele toda semana para ver se está ganhando peso? Se não ganhar peso, ali é um problema. Tem que ganhar peso, a criança tem que ganhar peso, né, e tal. Só que chega uma época que a gente não precisa mais ganhar peso, mas o nosso hipotálamo está lá, tem que ganhar peso. Entende? É uma força que a gente tem que lutar contra. A gente tem que trabalhar aqui, eu falo isso com tranquilidade, eu tenho obesidade,
fiquei sob medicação um tempo, hoje já acordei 5 horas da manhã, fiz a minha malhação, cumpro a minha parte, não fico só pedindo para os meus pacientes, porque eu falo, é sobre levantar do vaso e ter autonomia aos 80 anos, aos 90 anos. É sobre isso, é isso que eu tento passar para os meus pacientes. Não é só sobre um emagrecimento na balança, é sobre sua qualidade de vida. O que você quer quando você tiver 80 anos, 90 anos? Ter autonomia, né? É o mínimo que a gente quer, levantar de uma cadeira, levantar de um vaso sozinho. Quando você falou da caneta emagrecedora, né, que esse boom agora, e aí no começo falou, realmente resolve, né, tem mais pontos positivos? Tem muitos pontos positivos. Eu sou, assim, uma defensora do uso sob acompanhamento. Totalmente favorável, né, inclusive tem pacientes que chegam e eu tenho que convencer, pacientes que têm indicação, que acham que, porque a obesidade, ela sempre foi tida como a única doença que se trata só com força de vontade. É verdade. E não é verdade. Existem depressão também, né? Às vezes a depressão levanta, você, vai rezar, é falta de Deus. isso. A obesidade é a mesma coisa, para de comer. Mas aí, o que faz? Todo mundo sabe que um prato com frango grelhado e salada vai emagrecer. Mas por quê? O que o leva a comer uma lasanha? O que o leva a comer? Por que a gente não pergunta sobre isso? Porque a gente não acolhe esse paciente. Tem paciente que num primeiro momento ele não consegue ir para uma atividade física. Por que ele não consegue? Porque ele não se sente acolhido dentro de um ambiente de academia, porque ele não se sente acolhido. Então, o médico que realmente trata a obesidade, ele tem que ter um pouco desse arsenal para acolher esse paciente. Quer ver um paciente que chega muito sofrido? É o paciente que fez cirurgia bariátrica e ganhou peso. E existem estatísticas que provam que isso vai acontecer. Gente, é só entender que a obesidade é doença crônica recidivante. Na época que eu estava na residência, eu tive o prazer de conviver, eu fiz o meu estágio, eu fiz em Ribeirão Preto, a Nutro, mas eu fiz o estágio na USP São Paulo com o falecido e querido Dr. Alfredo Halper. E eu estive na festa de 30 anos dele. Eu estava lá com ele no meu estágio. Ele falou assim, eu trato a obesidade há 30 anos. E ele não chegou a ver o boom das canetas, ele faleceu antes. Ele falou, e eu trato a obesidade há 30 anos. E eu tenho duas opções. Ou tratar a obesidade é realmente muito difícil, ou eu sou um médico muito ruim. Ele era só o pós-doc da endocrinologia da USP. Então, eu prefiro achar que realmente é muito difícil. E as canetas, elas trouxeram esse benefício de entender e ver como que as canetas modulam o comportamento alimentar. Exato. Não é só sobre a saciedade. Não, e não é né? Então, e aí a gente entra exatamente nessa questão de que obesidade ela é multifatorial e nosso cérebro busca o tempo inteiro por prazer, até por instinto, né? Pra gente sobreviver, a gente precisa de alguma razão. E uma das razões é prazer. E a gente dizer, assim, né, lamento, mas que uma lasanha é menos prazerosa do que um frango com alface, assim, né? Tem pessoas que... Mas a gente está falando aqui da maioria. A maioria das pessoas vai em busca do prazer, do que é gostoso, do que é mais palatável, porque é prazeroso e simplesmente nós gostamos de prazer. Né? E aí a gente precisa muito desse entendimento, dessa pegada que é multiprofissional também. Com certeza. Multiprofissional no sentido do entendimento global, holístico da coisa, né? Porque senão a gente vai ficar caneta, cada hora vai surgir canetas e agora estão surgindo os comprimidos, né? Os comprimidos, aí já tem aqui no Brasil a gente já tem o Ribelsus, que é a semaglutida em comprimido, que a bula está específico para diabetes ainda, mas a gente já usa para o tratamento da perda de peso. Nos Estados Unidos já foi aprovado o Wegovy Pill, que é com bula para obesidade e com uma posologia um pouco diferente, que também é da Novo Nordisk. E essa semana o FDA aprovou o Orforglipron, que o nome comercial nos Estados Unidos é o Fondail, que é um medicamento que é um pouco diferente, mas que é comprimido, dose diária. O Wegovy Pill, como o Ribelsus, precisa de jejum. Esse novo não precisa de jejum, você pode tomar independente de ter comido ou não. Precisa de receita? Precisa de receita. Não, é porque é bom as pessoas que estão nos todas ouvindo, essas medicações, análogos do GLP-1 e GIP, aqui no Brasil tem que ter prescrição médica para você comprar, sobre prescrição médica e principalmente, gente, sobre acompanhamento, não é só sobre uma receita. Sim. Sobre orientação, fazer uma bioimpedância, ver como é que está a sua perda de peso. Se você perdeu 10 quilos, mas você perdeu 8 de massa magra, está muito ruim, você estava melhor antes.
Entende? É isso que a bioimpedância mostra nas consultas, que você vai trabalhando ali com o seu paciente para que ele realmente entenda da importância da atividade física durante o processo de emagrecimento e depois, principalmente, para ajudar a manter o peso. Sem atividade física não vai dar certo. Vai perder peso com a medicação? Vai perder. Mas a forma como vai perder e como vai manter depois é muito diferente de quem faz atividade física e de quem não faz. Teve um conhecido meu que falou que voltou do Paraguai, foi ao Paraguai esses dias, e quando chegou lá, todo mundo tomando Mounjaro, e tá tendo essa venda também aí, indiscriminada, de medicamentos assim. Então, eu vou explicar para vocês o que acontece. Aqui no Brasil, a empresa, a Lilly, ela detém a patente do Mounjaro. Então, nenhuma indústria no Brasil pode produzir o Mounjaro. Existe uma brecha na lei. Que é o princípio ativo. Isso, que o princípio ativo é a tizerpartida. Aí o princípio ativo pode ser manipulado no Brasil? Pode ser manipulado por farmácia de injetáveis, também sob prescrição médica e acompanhamento médico. Isso não é proibido, tá? E as farmácias estão sofrendo muita fiscalização, dada a própria pressão. Então, além disso, o princípio ativo da tizerpartida, no Paraguai, não existe essa patente da Lilly. Então, existem indústrias no Paraguai, indústrias mesmo, várias, que produzem a tizerpartida, não o Mounjaro. O Mounjaro é da Lilly, que é o original. Eles produzem a tizerpartida lá no Paraguai e isso, gente, está entrando, isso é legal lá no Paraguai. Foi aprovado pela Divisa, que é a mesma, que é como se fosse a Anvisa lá, é aprovado e lá existe as farmácias e a pessoa lá no Paraguai pode usar e lá é legal. Por que é legal no Brasil? Porque foi proibido pela Anvisa. Então entra sobre condições sanitárias que nenhum médico vai aprovar. Como que chega? Estão vendendo no cabeleireiro, na esteticista, na telefonista, na praia. Outro dia um paciente me falou que estavam vendendo dose e aplicando na praia. Então, é esse uso indiscriminado que, enquanto médico, a gente tem muito medo. Pode ter contaminação, aquilo ali, o que tem ali dentro. A questão da conservação, o que é. Exatamente. Requer uma conservação que não cabe, né? Todos os dias a gente vê a Polícia Federal pega em sacola, em pneu de caminhão, e as pessoas estão aplicando isso nela, sem saber de onde que vem, né? Sim. É um risco sanitário, então nenhum médico vai ser favorável a isso. E a gente entende a questão do custo, mas a gente tem que orientar os pacientes, porque está sendo encontrada insulina, dizendo que é tizerpartida, está sendo encontrado quando pegam as substâncias e vão analisar, né? O que tem ali? Às vezes tem um pouquinho da tizerpartida, do princípio ativo, que normalmente vem da China, esse princípio ativo, e aí eles diluem, porque vão querer fazer maior quantidade, né? E aí é um problema. O que aconteceu no Brasil agora? A gente fala muito do que está na moda, Mounjaro, tizerpartida, mas a semaglutida isolada, ela foi proibida a manipulação no Brasil. Não pode ter manipulação. A tizerpartida pode, por causa de diferença. A semaglutida é um biológico. Então, a Anvisa entendeu que as farmácias de manipulação não conseguem manipular. A tizerpartida está liberada para manipulação e as empresas estão se readequando para poder fornecer. Agora, a semaglutida caiu a patente e deve chegar no mercado os similares, que foi o primeiro, né? Vamos falar que o famoso Ozempic, que já deu uma diferença muito grande. Depois veio o Wegovy. Qual a diferença do Ozempic para o Wegovy? É a mesma substância, semaglutida isolada. É análogo de GLP-1 puro. Qual a diferença dela para o Mounjaro, para a tizerpartida? A tizerpartida, ela tem dois, tem o análogo do GLP-1 e o GIP, só que ela tem menos análogo do GLP-1 e tem mais GIP, que é um outro enterohormônio, hormônio produzido pelo nosso intestino e que também atua no cérebro. E aí realmente tem uma potência maior para perda de peso. Então, quando um médico realmente estuda, a gente classifica o paciente e o seu risco, porque, por exemplo, hoje os estudos com Wegovy mostram, está na bula do Wegovy, trata a gordura no fígado, reduz risco cardiovascular, talvez vai sair para tizerpartida? Provavelmente, porque se perde tanto peso, mas ainda não saiu. Sendo que a gente tem uma substância segura, que se compra na farmácia, que o paciente tem uma conservação garantida e que tem altos benefícios. Agora, uma pessoa que tem uma apneia do sono grave, que precisa de uma perda de peso muito maciça ou que não responde
respondeu a semaglutida, aí eu vou optar pelo Mounjaro, pela tirzepatida. Então tem que ter um raciocínio clínico e convencer o seu paciente que não é porque um medicamento é da moda que de repente vai ser o melhor para ele. Eu tenho paciente que ganhou peso usando o Mounjaro e o original. Vencer é um vencedor, né? É o famoso venceu o Mounjaro. Estudado pela NASA, não, pela doutora Sandra. Aqui, mas NASA, a gente não pode terminar essa conversa sem dizer sobre as informações que são veiculadas nas redes sociais, né? Porque eu acho que sobre o emagrecimento isso tem muita desinformação, né? Muito, muito forte. Eles ensinam como traz o Paraguai, eles ensinam como usar, como aplicar. E gente, é um risco que vocês estão colocando a saúde de vocês em risco. A gente estuda quantos anos, né? E como a gente falou também, tem saído alguns estudos a respeito do controle da ansiedade, esse efeito secundário, não só na redução da compulsão pelo alimento e pela bebida também. É bem importante falar isso, como as pessoas reduzem o consumo de álcool quando estão utilizando os análogos. É muito interessante e tem atuação direta sobre prevenção de Alzheimer, de Parkinson. Saiu um estudo recente mostrando que não tem uma ação direta, mas já se sabe que reduz essa neuroinflamação cerebral. Por quê? Porque a obesidade é uma doença crônica e inflamatória. Então, acho que vai sair muita coisa para o futuro, vai chegar muito mais medicação. Tá para sair agora a retatrutida, que inclusive estão vendendo no Brasil de forma ilegal, um medicamento que não tem aprovação por nenhuma agência regulatória. Isso me deixa... Eu já fiz podcast, eu já falei sobre, gente, não comprem isso não existe, não tem aprovação em lugar nenhum do Brasil, do mundo, não é só no Brasil, não. Vocês sabem Deus o que estão usando. Provavelmente fizeram uma canetinha com o nome Retratutida e colocaram provavelmente a tirzepatida manipulada. Eu sei lá o que colocaram ali dentro. Mas, enfim, esse é o mundo que a gente vive. O mercado do emagrecimento é uma coisa muito forte. E a gente precisa falar muito dessa questão também de mercado do emagrecimento, mercado da obesidade, mercado da saúde mental, porque acaba que tudo vai se ligando, né? E aí, enquanto médicos, a gente precisa lembrar também a população de que não existe médico do emagrecimento, não existe médico de saúde mental, não existe médico de obesidade. Exatamente. Né? Existem várias especialidades registradas junto ao CFM e todo mundo pode buscar a informação em relação à formação de fato desse profissional. Mas essas não são especialidades médicas, são nichos de mercado. São pessoas interessadas, a princípio, né, em fazer parte desse grande mercado. E isso precisa de uma atenção muito grande em relação a isso. A gente vê hoje, a gente sabe que hoje todo nutrólogo e endócrino, que são as especialidades mais focadas, né, para o tratamento da obesidade, se todo mundo fizesse só isso, né, não tratasse mais outras doenças da área, não teria para atender a quantidade de pacientes obesos que a gente tem hoje no Brasil. Precisa de mais gente. Então, realmente é necessário que os clínicos, que os médicos da família, que o médico está na atenção básica, na estratégia, que ele tenha uma abordagem inicial do paciente com obesidade. Porque não vai ter endócrino nutrólogo para tratar todo mundo. Falta ainda. Porque é muita gente com obesidade e com diabetes, com hipertensão e com as complicações. O que precisa? É que essas pessoas sejam realmente preparadas, porque a gente pega, eu vejo, e o paciente me procura e mostra a receita que foi num outro colega, porque agora por conta das canetas, né? Tá fácil tratar a obesidade e nunca foi, nunca será. E não é só obesidade, eu acho que precisa ficar bem claro que a pessoa com obesidade, ela é muito mais do que um peso. Exato. Sabe? Ela vai Tanto ter que tem problema. Um acompanhamento psicológico. É lógico, né? ela Até pode ter ali prevalência. o diabetes, ela pode ter colesterol alto, ela pode ter apneia, ela pode ter por conta disso ou independente disso, ansiedade, depressão. Então, é muita coisa junta. Para achar que remédio. Exato. E que vou tratar a obesidade. Não, você vai tratar uma pessoa primeiro. Antes da obesidade, ela é uma pessoa. Acolher aquela pessoa com aquela dor. Mas o que eu falo é o seguinte, e com as prescrições equivocadas. Sabe? Então, assim, não tem nenhum manejo técnico. Eu já peguei vários. Aí, do paciente, doutor, eu preferi marcar com uma nutróloga porque eu fui procurar uma especialidade X por um motivo X. E aí tudo era por conta do meu peso e eu não fui nessa especialidade para isso. E aí passou isso aqui para mim. Aí mostra uma receita que estava de uma
posologia de uma prescrição equivocada. E a pessoa não me pesou, doutora. A pessoa, o doutor, a doutora, não me lembro, não me pesou. Então, o básico para você... Não pesou, não. Aí se não pesou também Não não peso. deve ter feito aferição de pressão arterial. Imagina, né? Como está muito mais trabalho, então você imagina, não vai fazer muito mais do que isso, né? Mais fácil passar uma... Pela né? aparência, né? Eu tô achando que você precisa. Né? Então, a gente precisa realmente entender que existe essa coisa do mercado, mas nós, enquanto profissionais, que trabalhamos com ética, com ciência, a gente tem que buscar trazer esse paciente para essa consciência de que é um tratamento pro resto da vida, gente. Vou ter que usar a caneta pro resto da vida? Não sei. Tudo vai depender da sua evolução. Quanto mais você se dedicar à sua mudança do seu estilo de vida, maior a sua chance de ficar sem a medicação. Existem estudos, e a gente tem feito isso que a gente chama de desmame. Não parar aleatoriamente. Chegou no peso que queria, para abruptamente. Isso não vai dar certo. Lembra das forças que eu falei? Tem uma força gigante puxando para o peso subir. Você tem que ter forças gigantes puxando para baixo para você ficar para você conseguir manter. Então, é um trabalho, né? Que a pessoa tem que acordar cedo, tem que fazer atividade física. E às vezes, num dado momento, essa pessoa não consegue. Ela está trabalhando o dia inteiro, tem filho pequeno, trabalha à noite. A gente vai tendo que... É um conjunto adaptar. que tem que ir ajustando. Sandra, queria agradecer por participar desse episódio aqui do Invisible. O bate-papo foi muito bacana, caneta emagrecedora, gente, sobre acompanhamento médico. Vamos ficar ligado nisso, depois nos comentários a gente vai colocar o seu contato lá. Pode colocar, Mas olha, mandar as dúvidas. encerramos mais um episódio do Invisible. Isso, ative as notificações, compartilhe com amigos, parentes, vizinhos e até a próxima. Rede Vitória apresentou Podcast Invisible.